creio que Deus pega de lambuja o meu estereótipo para poder mandar um recado para a igreja. Que recado esse, né? Acredito que um pastor como eu é o pastor com aparência errada, aspas, e o conteúdo certo. Para confrontar pastores com a aparência certa e o conteúdo errado. Então, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, mas nos últimos anos eu sou reconhecido, apelidado como profeta do caos, né? Porque lidero um projeto para apoiar vítimas sexuais no ambiente religioso, principalmente se o criminoso for um pastor. Isso me levou a um tom de voz contra a igreja muito agressivo, na opinião de alguns. Então, Deus pega de bônus o que eu aparento ser esteticamente. Porque um pastor amoroso, sem a minha aparência, né? Sem a barba que eu tenho, sem a preferência musical que eu tenho, não conseguiria colocar o tom de voz adequado para lidar com essa situação. Porque é como se todo pastor tivesse o mesmo tom de voz. Ô, amado, né? E com um criminoso, sei lá, um cara é um pedófilo, o tom de voz não é esse. Então, eu sempre fui, acredito que Deus é soberano, nada acontece no mundo sem sua permissão. Percebeu o que eu seria, como seria esteticamente, e usa isso para glorificar o nome dele, me levantando nesse tempo como uma interrogação, né? Esse cara tem cara de pastor e está desviando a vocação do pastor. Esse cara não tem cara de pastor, mas está fazendo o que um pastor deveria fazer. Então, acredito que é isso. Então, eu já, em nome da religiosidade, né, de preservar, sei lá, falei recentemente que quase fui preso indo pro show do Metallica, transando com a minha esposa num carro. É mesmo? É real isso? Real. Porque, sei lá, em nome da espiritualidade, você fala, pô, vou frear, vou poupar. Eu tenho essa preferência, é o que repousa a minha alma, né? Você quer me irritar, coloque Coldplay pra tocar, mas você quer me ver relaxado. Feliz é sepultura feliz, pra cima. Sabe? E eu abri mão disso. Até que em um dado momento ficou claro pra mim que eu tava entregando pra Deus o que Deus não pediu. Eu sou o que eu sou. Eu sou isso aqui. Com 10 anos, minha mãe falou, por que você não ouve música que as crianças ouvem? Porque vocês ouvem música anormal. Com 10 anos, um vizinho me presenteou com Black Album do Metallica, com Roots do Sepultura. Então, tem até a ver com o significado do meu próprio nome, né, cara? Isso é muito louco, assim, né? Qual é? Eu me alegro muito quando eu penso que Deus é soberano mesmo. O herdeiro da virilidade, aquele que se ofende quando Deus é desonrado. Ah, esse é o significado? Esse é o significado Olha. de Anderson. Então, assim, não fiz para chocar ninguém, sou o que eu sou e não posso pedir desculpa para isso, né? Então, se a religião não se agrada, o problema não é comigo, o problema é com Deus, né? Você falando com relação à música, isso é até um tópico interessante, porque muitas pessoas rotulam a música heavy metal como satânica muitas vezes, essas músicas de hardcore, Sim. e isso não tem nada a ver, né? Ao meu ver. E muita gente acha que isso é música do demônio. E você como um pastor, eu queria até aproveitar esse gancho, me falar um pouco sobre a sua visão do satanismo. Satanismo? Se existe, se não existe para você o inferno, se o inferno existe, o que é o inferno para você, qual que é a sua definição? Sim, começando pela música, eu acredito que o primeiro aspecto que torna a abordagem infantil é tudo que é funcional e tudo que dignifica o ser humano, ele é divino. Então, seja a música uma ópera, seja um rap, seja rock and roll, um Coldplay do tipo dignifica o ser humano, que se identifica com aquele estilo, aquilo por si só é divino. Tem um autor cristão, né, um apologeta cristão, que escreveu um livro, A Arte Não Precisa de Justificativa. É arte, já é divino. Acabou. Seja o cara cristão, seja o cara ateu, seja o cara satanista, é bom, é divino. Acabou. Para mim, como pastor, resolveu. Por quê? Se a música evangélica fosse de Deus só pelo fato de ser evangélica, eu não teria um projeto que ajuda a aprender pastor e cantor.
Pois é, exatamente, entendi. Entende? E a abordagem que você tem, que isso que é interessante, você não tem a abordagem de passar a mão na cabeça. É uma abordagem muito mais firme, né? Porque, por exemplo, sei lá, vamos falar agora de comportamento cristão. Para mim, James Hetfield é mais pastor que muito pastor que eu conheço. Então, parte da renda do Metallica sustenta uma organização não governamental mundial e o cara extremamente humano, auxiliador de causas humanitárias, de pobres, de crianças e por aí vai. Vindo para a questão musical agora, do estilo que eu me identifico, que é o rock and roll na maioria de suas vertentes, e concluindo na questão do satanismo, no rock and roll, acredito que a questão é mais estética. Você pega Iron Maiden, o cristão fala, meu Deus, o Ed é o demônio. O baterista, o Nico McBrain é cristão. Sim, então, a religião deles tem a história do biotipo, aliás, não biotipo, do estereotipo. Eu acredito que, por exemplo, o surgimento, principalmente do heavy metal, ele vem num tempo histórico ali, 70, 80, principalmente na Inglaterra, para desafiar o status quo. Então, o status quo religioso, né? Ali é o berço do protestantismo. Inglaterra, os maiores teólogos cristãos foram dali. Então, sei lá, Iron Maiden vinha, até o nome, né, vem como uma revolta juvenil ao status estabelecido. Mas se você chega, o cara não tá nem aí. Porque, por exemplo, tem um meme que eu gosto muito, de fã do Metallica, o cara cheio de Spike, todo vocalista do Metallica, e o Hetfield com a sacola da Prada, entendeu? Então, do tipo assim, no fundo, quando você chegar perto desse cara, que você pega o álbum dele e acha que ele é um satanista, ele não tá nem aí. Porque na juventude ele foi uma reação comportamental ao movimento. Então, eu não acredito que o rock and roll encabeça um movimento anticristão, diabólico, demoníaco e por aí vai. E na questão, cara, do satanismo em si, cara, nunca foi, por exemplo, meu objeto de estudo teológico. Tipo, sei lá, eu quero falar do que é significativo para mim, então eu não quero estudar para desconstruir o que alguém possa pensar. Perfeito. Eu quero estudar para construir o que eu acredito. Perfeito. Então, no meu tempo, quando eu não tinha fé, li alguma coisa e tal, não sei o quê, mas assim, como pastor e como evangélico, eu vejo que há muita coisa esquisita quando se estuda isso, sabe? Teorias de conspiração e tal. Eu falei, cara, não, o meu foco de adoração não é Satanás, então ele não vai ser alvo do que eu devo estudar. Então, particularmente, não me debruço sobre isso, sabe? Quando é que você conta um pouco da tua história? Você